Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, em meio a essa situação que nós estamos tendo no nosso país. Tivemos a oportunidade de fazer a gravação dessa aula para poder melhor servir vocês. Gente, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar a última aula do nosso módulo de número 2, tá certo? Mas antes de começar a nossa aula, como sempre, eu gostaria de jogar para vocês aqui a frase da semana, que é a do Amazone. Ele diz que as palavras fazem um efeito na boca e outro nos ouvidos. É só uma meditação durante a semana para você pensar um pouco a respeito disso, porque muitas vezes na nossa boca as palavras elas possuem um determinado sabor, mas quando vai para os ouvidos, talvez o sabor já não seja exatamente o mesmo. Como diria o poeta Reginaldo Rossi, né? Na boca elas têm gosto de mel, mas no ouvido elas são fel, tá certo? Então eu queria começar mostrando para você aqui a nossa programação, tá certo? Essa aula de hoje é justamente para a gente poder trabalhar os assuntos de estática de número 2 e a parte de capacitores. E teria sido a aula da semana passada, tá certo? Que deveria ter sido ministrada aqui no dia 25 de maio. Se você não pôde vir a essa aula, não teve oportunidade de assisti-la, esse vai ser um excelente momento para você aproveitar quantas vezes você quiser. Tá bom? Então vamos começando aqui pela parte de estática. Pegue a sua ficha, deixe ela ao lado do computador, onde você estiver assistindo esse vídeo, e anote as observações que forem pertinentes, ok? Gente, o começo do nosso assunto vai ter uma visão geral para a gente poder trabalhar, em primeiro lugar, a ideia do que seria um corpo extenso. Ora, um corpo extenso é o que seria o contrário de ponto material. Vamos só relembrar da nossa última aula. Ponto material é um corpo cujas dimensões são consideradas desprezíveis em relação a um determinado fenômeno. Ou seja, ele é tão pequeno, que ele pode ser considerado um ponto. Ao contrário deste ponto material, um corpo extenso não tem as suas dimensões desprezíveis. Então eu gosto de apresentar como um exemplo simples, uma vassoura ou um rodo como esse pode ser considerado um corpo extenso. E é dessa forma que normalmente as questões do Enem trabalham. As forças que vão atuar sobre um corpo extenso são basicamente as forças que vão atuar sobre uma barra, que ele pode chamar de trave ou qualquer outro sinônimo que possa semelhantemente aparecer na sua prova, tá certo? Então a primeira coisa importante, depois de saber a definição do que é um corpo extenso, seria a gente analisar o que é que acontece com o corpo extenso quando nós aplicamos uma força sobre ele. Gente, 3 coisas podem acontecer com esse corpo extenso. A primeira coisa que pode acontecer é esse corpo deformar. A segunda coisa, quando nós aplicamos uma força sobre ele, é deslocá-lo no movimento de translação. A terceira coisa seria um movimento de rotação. Na sua ficha, eu quero que você simplesmente risque, de preferência com a caneta vermelha, a palavra deformá-lo. Por quê? Porque dentro do nosso estudo, o nosso corpo extenso vai ser considerado como sendo um corpo rígido. Em outras palavras, é um corpo muito duro, é um corpo muito firme. Ainda que você aplique uma força grande, você não vai ter a capacidade de deformá-lo. Isso significa dizer que no nosso estudo, quando nós aplicarmos uma força sobre um corpo extenso, ou eu vou gerar um movimento de translação, que é exatamente esse movimento. Lembra do movimento de translação da Terra? Ela está girando em torno do Sol. E o segundo tipo de movimento é o movimento de rotação, que seria esse tipo de movimento aqui, ó, que seria girar em torno de si mesmo, ok? Então, para tentar resumir as condições de equilíbrio desse corpo extenso, nós vamos colocar aqui uma espécie de diagrama. Esse diagrama, ele não está descrito na sua ficha. As informações sim, mas elas estão meio que espalhadas ao longo da ficha. Então, acho que seria extremamente interessante se você pudesse copiar esse diagrama. Eu vou falar a respeito das condições de equilíbrio para um corpo extenso. São 2, tá certo? A primeira condição de equilíbrio é justamente a condição de força resultante igual a 0. A segunda condição de equilíbrio significa momento resultante igual a 0. Não sei se você está lembrado, mas da última aula, para o equilíbrio do ponto material, só existia uma condição de equilíbrio, que era justamente a condição da parte de cima, ó, da força resultante igual a 0. Por que só existia uma única condição, professor? Porque o ponto material ele não é capaz de rotacionar. O ponto material ele só é capaz de transladar. Qual é a justificativa disso? Porque ele possui dimensões desprezíveis, tá certo? Agora, por que o corpo extenso precisa de 2 condições? Porque o corpo extenso, ele tanto pode transladar, como ele também pode fazer o quê? Rotacionar.
Por isso que uma condição de equilíbrio é para a translação e a outra condição de equilíbrio é justamente para a rotação. Relembrando da nossa última aula, a condição de equilíbrio de força resultante igual a zero significa dizer que a soma das forças que estão para cima é igual à soma das forças que estão para baixo. Agora, o que é que significa, na verdade, momento resultante igual a zero? Vamos dar uma olhada aqui e ver a definição desse momento. Suponha que você tenha um corpo extenso qualquer com uma determinada dimensão. Não precisa ser necessariamente uma barra. Se você aplica uma força sobre esse corpo e ele pode girar em torno de um chamado eixo de rotação, o que a gente define como sendo o momento ou torque de uma força, queria que você destacasse na sua ficha essa palavra, torque de uma força. Bom, em nível de ensino médio, a gente trabalha essa grandeza como sendo a palavra momento, mas a nível superior, o nome rigoroso dela é chamado de torque. O nosso Enem pode tratar tanto com o nome quanto em relação ao outro. Então, você precisa fazer esta associação. Eu costumo dizer que o momento ou torque de uma força é o poder de rotação que essa força possui. Só que quando eu aplico uma força em um determinado corpo, querendo gerar uma certa rotação, esse poder de rotação não vai depender apenas do valor da força, mas também vai depender exatamente do braço da força, ou seja, da distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Então, imagine que nessa situação você tem o ponto de aplicação da força exatamente aqui, e a gente define esse momento da força como sendo o produto da força pela sua distância, onde essa distância aqui é o chamado braço da força. Então, eu gostaria que você tomasse nota, tá certo, e colocasse isso no seu resumo. Essa distância D, que é exatamente o braço da força, é definida como sendo a menor distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação, certo? Repetindo mais uma vez, a menor distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação. Lembrando que essa menor distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação sempre tem que formar um ângulo de exatamente quanto, gente? 90 graus. Então, quanto maior o valor da força que você aplica, maior o valor do momento. Entretanto, quanto maior o valor dessa distância, também maior o valor do momento. Por isso que em algumas situações onde um mecânico precisa consertar um automóvel, ou melhor dizendo, vamos ver a situação de um borracheiro, precisa trocar o pneu de um carro. Não diria de um carro, mas diria de um caminhão, onde muitas vezes a força necessária para poder desatarrachar o parafuso é muito grande. Como às vezes ele não tem força suficiente para isso, ele não tem condições de aumentar o valor da força, ele vai aumentar exatamente o braço dessa força. Por isso que é comum a uma chave de roda, muitas vezes você acoplar um cano de ferro, para que você aumente esse braço da força, para que você aumente exatamente o valor do momento, que seria o poder de rotação desta força. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada em duas observações importantes aqui. Em primeiro lugar, observação de número 1. Diz que quando a linha de ação dessa força passa pelo polo, ou seja, pelo eixo de rotação, o momento nesse instante é nulo, pois nesse caso o braço da força deve ser igual a zero. Galera, o que é que isso significa? Significa dizer que se você fizer uma força em cima do eixo de rotação, o momento realizado por essa força vai ser igual a zero. Seria tipo assim, você tentar abrir uma porta sem empurrar ela para um lado ou para o outro. Seria você empurrar aplicando uma força na mesma direção que o eixo de rotação. Isso não vai gerar nenhum tipo de rotação sobre esta porta. Tá legal? Então, ó, se por acaso a linha de aplicação da força fosse feita aqui, ó, de baixo para cima, na mesma linha que passa pelo eixo de rotação, o momento realizado por essa força seria exatamente igual a zero. Ok? Segunda observação importante é que a unidade do momento no sistema internacional deve ser a unidade de força multiplicado pela unidade de deslocamento, ou seja, Newton
vezes o metro. Cuidado para não confundir com a unidade de trabalho, já que a formulazinha do trabalho também é força vezes a distância. Mas no caso de trabalho, a unidade que a gente considera é o joule. No caso do torque ou momento, a unidade deve ser o newton vezes o metro. Ok? Então, agora, definido para você o que é o momento, só recapitulando, a gente disse que era o poder de rotação que uma força possuía. Esse poder de rotação dependia do valor da força, mas também dependia do braço dessa força. Lembrando que o braço dessa força é definido como sendo a menor distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação. Agora, quando você aplica o momento sobre um corpo, pode fazer esse corpo girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, gente, se o eixo de rotação está na parte de cima e você aplica uma força nessa direção, a tendência desse corpo é girar exatamente nesse sentido aqui, ó, que representa justamente o sentido anti-horário. Se por acaso eu fizesse uma força para a esquerda, eu giraria esse corpo no sentido horário. Isso significa dizer que o momento aplicado, ele pode ser tanto positivo quanto o quê? Negativo, tá certo? Essa convenção de sinais, quem dá é a gente na hora da prova. Alguns livros até adotam, dizendo que o momento no sentido horário tem que ser positivo, momento no sentido anti-horário tem que ser negativo, e vice-versa. Isso não existe. O que é importante é você entender que se você adotar em um determinado sentido, por exemplo, horário, se disser que é positivo, obrigatoriamente no sentido oposto, que seria o anti-horário, você tem que adotar o sinal negativo. Professor, isso é importante muito, para a gente poder entender a aplicação das condições de equilíbrio de um corpo extenso. E eu queria justamente voltar para essa condição. No primeiro slide a gente falou sobre isso, né? Um corpo extenso sujeito à ação de várias forças está em equilíbrio estático quando não está sofrendo nem movimento de translação, nem movimento de rotação em relação a um dado referencial. Então, para o corpo extenso, eram necessárias duas condições de equilíbrio. Lembra? Ó, aqui, ó, não pode ter movimento de translação. Isso quer dizer que a força resultante deve ser igual a zero e não deve ter movimento de rotação. Isso quer dizer que o momento resultante é igual a zero. Então, só recapitulando, o que significa força resultante igual a zero? Significa dizer que a soma das forças que estão para cima é igual à soma das forças que estão para baixo. A soma das forças que estão para a esquerda é igual à soma das forças que estão para a direita. Massa? Agora, com respeito ao momento, não faz sentido dizer que existe momento para cima ou momento para baixo. Na verdade, o momento faz essa barra girar. Então, faz sentido falar em momento fazendo a barra girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Neste caso, gente, momento resultante igual a zero significa dizer que a soma dos momentos que tendem a girar a barra no sentido horário é igual à soma dos momentos que tendem a girar a barra no sentido anti-horário. Falou? Se você aplicar essas duas condições de equilíbrio apenas, a gente consegue resolver qualquer questão de equilíbrio do corpo extenso. Então, basicamente, essa é a essência dessa primeira aula de hoje da parte de Estática 2. No próximo slide, eu vou apenas lançar para você aqui um roteiro que vai te ajudar na solução das questões da parte de estática de corpo extenso. Ao longo desses anos de sala de aula, eu percebo que o pessoal sente uma certa dificuldade de resolver esse tipo de questão, porque realmente tem que existir um passo a passo. E o interessante é que esse passo a passo, como o próprio nome sugere, precisa ter uma ordem específica. Se você, por acaso, inverter a ordem, você não vai ter clareza para resolver as suas questões, tá certo? Então, à medida que você for fazendo as suas anotações, fazendo o seu estudo e fazendo o seu resumo, você vai assimilando cada um desses passos que eu vou apresentar para você. Então, vamos lá. O primeiro passo para resolver qualquer questão de equilíbrio de corpo extenso seria esse, ó. Você deve representar todas as forças que atuam sobre a barra. Jovem, frisa isso. O que importa nesse assunto é as forças sobre a barra. Esquece a força sobre os corpos. O foco é sobre a barra. Beleza? E nesse caso aqui, eu tenho uma observação interessante. De todas as forças que atuam, uma delas pode ser pegadinha na hora da sua prova, que é exatamente a ação da força
peso. Onde atua a força peso dessa barra? Bom, a gente vai considerar que ela vai atuar sempre no centro de massa desse corpo, tá certo? No caso, se você tiver um corpo homogêneo, deixa eu só desatarrachar aqui para que você possa enxergar melhor. Se eu tiro essa parte complementar aqui do rodo, nós temos que o cabo desse rodo acaba sendo um corpo homogêneo. Isso quer dizer que o centro de massa desse corpo é exatamente no seu centro geométrico. Na maioria das questões que normalmente caem no Enem ou em qualquer vestibular, a barra que é utilizada é considerada um corpo homogêneo. Em outras palavras, resumindo para você, toda vez que você precisar representar a força-peso da barra, você vai representar ela no centro de massa desse corpo. E na maioria das vezes, o centro de massa é exatamente no meio da barra, ou seja, no seu centro geométrico, ok? Então, colocando o nosso apoio aqui, vamos para o nosso segundo passo, que diz que a gente deve escolher convenientemente o eixo de rotação, que algumas questões chamam exatamente de polo. O que é isso, professor? É em relação àquele ponto que a nossa barra vai rotacionar, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário. Normalmente, quando as questões são bem simples, esse eixo de rotação ele já é dado direto. Normalmente, galera, é o ponto de apoio daquela barra. Entretanto, nas questões um pouco mais complicadinhas, a gente precisa escolher convenientemente o eixo de rotação. O que é que eu estou querendo dizer com essa palavra? Bem, escolher convenientemente é você colocar o eixo de rotação sempre em cima de uma força desconhecida. E quando eu falo desconhecida, eu estou dizendo que eu nem conheço e nem quero conhecer. Ora, Rafa, por que eu devo fazer isso? Lembre-se, para que você possa calcular o momento de uma força, você tem que fazer o produto da força vezes a distância, que é justamente o braço dessa força. Uma vez que você coloca o eixo de rotação em cima de uma força, o momento realizado por aquela força vai ser igual a zero. Porque se o eixo de rotação estiver em cima da força, o braço da força será nulo. Por isso que, convenientemente, a gente deve sempre colocar o eixo de rotação em cima de uma força desconhecida, tá certo? Uma vez que a gente representa as forças na barra e coloca convenientemente o eixo de rotação, o terceiro passo seria a gente representar a distância de cada força até esse eixo de rotação. Normalmente, na maioria das questões, a gente precisa enxergar quais são essas distâncias. Nas questões mais simples, essas distâncias elas já vêm representadas. Ok? O nosso quarto passo é agora observar e convencionar o sinal, seja ele positivo ou negativo. De quem, professor? De cada momento. Porque o momento sobre uma barra pode fazer ela girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Para que ela esteja em equilíbrio, lembre-se, a soma dos momentos que tendem a girar a barra no sentido horário é igual à soma dos momentos que tendem a girar essa mesma barra no sentido anti-horário. Essa que eu acabei de falar é uma justamente das condições de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio seria a força resultante igual a zero. A soma das forças que estão para um lado é igual à soma das forças que estão para o outro. Se eu posso dar uma dica para você, seria a seguinte: quando a questão é um pouco mais simples, basta aplicar a segunda condição de equilíbrio, momento resultante igual a zero, que resolve todo o problema. Mas se for uma questão um pouco mais complicadinha, você vai ter que aplicar tanto a segunda condição, aliada também à primeira. Ok? Vamos pegar esse resumão agora, tá certo? E tentar aplicar ele na prática. Mas antes, eu só queria te mostrar aqui os chamados tipos de alavanca, tá certo? Em um dos nossos simulados, se eu não me engano foi no primeiro simulado, a gente colocou uma questãozinha que citava uma frase de um célebre filósofo, também considerado físico, chamado de Arquimedes. Parafraseando, a frase dizia mais ou menos o seguinte, né? Me dê um ponto de apoio e eu serei capaz de mover o mundo. Será que Arquimedes estava exagerando? Não. De fato, ele não tem força suficiente para poder mover o mundo. Você concorda comigo? Entretanto, se você der um ponto de apoio a ele, ele pode utilizar uma alavanca cujo braço da força pode crescer tanto
tendendo ao infinito, que mesmo com uma força pequena, ele seria capaz de vencer o mundo. Este é exatamente o significado dessa sua frase. E os 3 tipos de alavanca existentes na prática são essas. A primeira, alavanca interfixa. A segunda é chamada de interresistente. A terceira vai ser a alavanca interpotente. Professor, qual a diferença entre elas? É porque na alavanca você vai observar que existem 3 ações. A ação do apoio, que é justamente o nosso eixo de rotação. A ação da força aplicada, que normalmente é chamado de potência. E a ação da chamada resistência, que seria, vamos assim dizer, o peso que eu estou precisando mover. O prefixo inter dá a ideia de interior, ou seja, o cara que vai ficar exatamente no meio. Então, se eu tenho aqui o ponto fixo, que é o ponto de apoio, no meio, entre a resistência e a potência, essa alavanca é interfixa, ou seja, o ponto fixo está no meio. Você pode observar na figura que quando eu falo no meio, eu não estou me referindo necessariamente ao meio geométrico, mas entre os outros 2 camaradas, que é a resistência e a potência. Beleza? Se a gente der uma olhada aqui agora, nessa segunda figura, nós vamos reparar que quem está no meio é a nossa resistência. Por isso que esse tipo de alavanca é chamada de interresistente. E nessa última figura aqui, ó, quem vai estar no meio é exatamente a nossa potência. Por isso que é interpotente. Então, é muito fácil de memorizar. Se por acaso você tiver interfixa, o ponto de apoio, que é o ponto fixo, está no meio. Se for interresistente, a resistência está no meio. E se for interpotente, a potência vai estar exatamente no meio. Eu sei que olhando para essas figuras, parece que elas não fazem muito sentido. Mas se eu coloco a aplicação prática, você consegue compreender um pouco melhor. Por exemplo, aqui, ó, repare que o ponto de apoio, que é o nosso eixo de rotação na tesoura, está exatamente aqui no meio. Então, toda vez que você tem uma tesoura, um alicate ou algo semelhante do tipo, você tem uma alavanca interfixa. Quando você utiliza o martelo exatamente nessa posição, ele também vai fazer o papel de uma alavanca interfixa. Se por acaso você tiver um quebrador de nozes, aqui vai ser uma alavanca interresistente, porque agora o ponto de apoio está na extremidade e a resistência está exatamente no meio. Observe que no carro de mão também é uma alavanca interresistente. Por quê, professor? Porque a sua força, que é a potência, é aplicada na extremidade, o ponto de apoio é na outra extremidade, e o peso, né, que seria a resistência oferecida, está exatamente aqui no meio. E, por último, a nossa alavanca interpotente, que é o exemplo do pegador de gelo, certo? Então, nesse caso, a força, que é a potência, está aplicada exatamente no meio. Por isso que é chamada de interpotente. A resistência de um lado e o ponto de apoio do outro. Para os pescadores, mesma coisa. Você sabe que tem que apoiar a vara exatamente nessa posição. O meio é justamente onde você aplica a força, a potência. E na outra extremidade existe exatamente a resistência. Por isso que, nesse caso, é considerado também como sendo uma alavanca interpotente. Tá certo? Então, se a prova pedir para você fazer a nomenclatura dos tipos de alavanca, você agora já sabe, é muito fácil a gente compreender. É importante que depois você estude isso e tente treinar colocando no resumo sem olhar na ficha, porque aí você vai estar justamente forçando a sua mente a memorizar esses tipos de alavanca. Mas antes de você memorizar, você precisa compreender. E é importante você compreender isso daqui, ó, que inter dá a ideia de interior. Beleza? Mostrando aqui essas mesmas alavancas, agora aplicadas ao nosso corpo, ao corpo humano. Para aqueles que gostam de academia, os exercícios mais comuns que podem existir são os exercícios de tríceps, o exercício de panturrilha e o exercício de bíceps. Quando a gente faz esses 3 tipos de exercício, a gente está aplicando nada mais do que os 3 tipos de alavanca. Quando eu faço o exercício de tríceps, eu estou aplicando o conceito da alavanca interfixa. Quando eu faço o exercício da panturrilha, eu estou aplicando o conceito da alavanca interresistente. Quando eu faço o conceito, ou o exercício, na verdade, do bíceps, eu estou aplicando o conceito da alavanca interpotente.
potente. Eu não acredito que ele possa perguntar os tipos da alavanca no ser humano para você. Entretanto, eu já coloco aqui apenas para que você tenha uma noção, porque se cair na sua prova, ele vai indicar as distâncias tudo direitinho. E você vai perceber que na parte da ficha do mostre que você aprendeu, que é justamente a partezinha que tem as questões para você resolver em casa, existem algumas questões com alavanca no corpo humano. Então, quando você chegar lá, você já vai estar familiarizado com os tipos de alavanca. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos entrar na parte dos exercícios. Vamos pegar agora todo esse conceito que a gente aprendeu e aplicar nessas 3 questões que estão na sua ficha. Eu queria que você acompanhasse aí a leitura do enunciado. Eu estou com uma ficha aqui para me auxiliar. E nós vamos estar exatamente lendo as suas informações. Por exemplo, nessa questão número 1, ele diz assim: um jovem e sua namorada passeiam de carro por uma estrada. São surpreendidos, por um furo num dos seus pneus. O jovem, ele pesa 75 kg. Pisa a extremidade de uma chave de roda inclinada em relação à horizontal, como mostra a figura 1. Mas só consegue soltar o parafuso quando exerce sobre a chave uma força igual ao seu peso, nesse caso, 75 kgfs. A namorada do jovem, que pesa 51 kgfs, encaixa a mesma chave na horizontal em outro parafuso e pisa a extremidade da chave, exercendo sobre ela uma força igual ao seu peso, como mostra na figura de número 2. Seria exatamente esta figurinha aqui, beleza? Lembrando para você que 1 kgf corresponde a aproximadamente 10 newtons, se a gravidade considerada foi exatamente 10 metros por segundo ao quadrado. Continuando. Supondo que este parafuso esteja tão apertado quanto o primeiro, eu gostaria que você destacasse toda essa frase. Supondo que este parafuso esteja tão apertado quanto o primeiro e puxasse uma setinha e escrevesse assim: vai necessitar do mesmo torque. Ele prossegue dizendo: e levando em conta as distâncias indicadas nas figuras, verifique se a moça consegue soltar esse segundo parafuso. Justifique a sua resposta. Vamos lá. A questão começa dizendo que o rapaz consegue desatarrachar o parafuso, aplicando uma força de 75 kgfs. Aí a pergunta dele: a moça aplicando a força um pouco menor, será que consegue desatarrachar esse parafuso? Vamos analisar. Nessa primeira situação, a gente observa que a linha de aplicação da força do jovem é exatamente esse pontilhado que aparece aqui na direção vertical. Tudo bem? E aí a gente observa também que a menor distância entre o eixo de rotação, que é justamente esse ponto da chave, e essa linha de aplicação da força, é exatamente essa distância correspondente igual a 20 centímetros. A gente deve colocar sempre um ângulo 90 graus para poder atestar isso. Observe que apesar do braço da força, ou do braço, vamos assim dizer, da chave, ter um comprimento de 30 centímetros, o jovem não consegue utilizar completamente esses 30 centímetros, porque a menor distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação foi de apenas 20 centímetros. Então, nesse caso, o jovem conseguiu realizar o momento de número 1. De modo que esse momento de número 1 pode ser calculado como sendo a força de número 1 multiplicado pela distância de número 1. Nesse caso, galera, o momento de número 1, exercido pelo jovem, deve ser o valor da sua força, que foi 75 kgf, multiplicado pelo braço da sua força, que foi exatamente 20 centímetros. Quando nós fizermos aqui o produto, 75 vezes 20, vamos encontrar o valor de 1.500. Uma unidade um pouco bizonha, né? Porque nesse caso vai ficar kgf vezes o centímetro.
Se a gente precisar transformar isso para o sistema internacional, nessa questão não era necessária, mas se eu quisesse fazer isso, eu teria que transformar isso daqui em newtons vezes metro. Para poder fazer essa transformação, é só utilizar a informação que eu te dei. Lembrando que o 1 kgf corresponde exatamente a 10 newtons. Então, se eu pegar esse número aqui e multiplicar ele por 10, de 1.500, ele vai se transformar em 15.000. No lugar de kgf, eu coloco newtons, mas a princípio permaneceu os centímetros. Para poder converter o número de centímetros para metros, a gente deve pegar esse número e dividir por 100. Se por acaso nós fizermos isso, eu vou eliminar 2 zeros desse número, ou seja, isso corresponde a 150 newton vezes metro. Então, isso aqui, galera, olha só, seria justamente o nosso momento número 1, que foi o momento aplicado pelo rapaz. E o problema diz que ele consegue desatarrachar o parafuso com essa quantidade de momento. A pergunta, na verdade, é: a moça consegue desatarrachar o parafuso? Então, a grande dica foi justamente aquilo que eu pedi para você destacar. Para que ela consiga desatarrachar aquele parafuso, é necessário que ela consiga aplicar um momento igual ou superior ao que ele aplicou. Vamos calcular para ver se ela conseguiu fazer isso? Aqui, ó, do lado, a gente coloca o momento de número 2, que vai ser o da moça. Ó. É a força de número 2 multiplicado pela distância de número 2. Ora, nesse caso, a moça, como pesa menos, ela vai ter uma força de apenas 51 kgf. Entretanto, a linha de aplicação da força dela passa perpendicularmente à direção da barra. Isso quer dizer que, nesse caso, o braço da força, que é a menor distância entre a linha de aplicação da força e o eixo de rotação, foi exatamente os 30 centímetros. Apesar dela aplicar uma força menor, o braço da força dela foi bem maior. Se nós substituirmos aqui a distância dos 30 centímetros e fizermos essa continha, a gente vai encontrar que o momento aplicado por ela, 51 vezes 3, dá 153. Repetindo o zero, isso vai dar 1.530 kgf vezes o centímetro. De modo que, se a gente precisar converter isso daqui para o sistema internacional, se você fizer uma regrinha prática, ó, na primeira situação, para transformar o 1.500 em 150, o que foi que a gente fez? A gente primeiro multiplicou por 10 e depois dividimos por 100. Isso é a mesma coisa que simplesmente pegar o número e simplesmente dividir ele por 10. Se pegarmos 1.500 e dividir por 10, isso vai dar 150. Se pegarmos 1.530 e dividirmos por 10, isso vai dar 153 newton vezes metro. Então, nós observamos que a moça consegue aplicar um momento maior do que o rapaz. Ou seja, a resposta da questão é sim, ela consegue desatarrachar o parafuso justamente por causa disso. Porque o momento que ela aplica vai ser um momento maior. Essa questão, gente, ela é bem interessante porque faz a gente compreender que o momento não depende apenas da força aplicada, mas também do chamado braço da força. Lembre-se, o momento é o poder de rotação que uma força possui. Certo? Qualquer coisa, você dá aí uma pausa no seu vídeo, tá certo? Para que você possa fazer as anotações tudo direitinho. Mas aqui a gente já vai tentar adiantando, indo exatamente para a próxima questão. A questão número 2 da nossa ficha, ela vai nos dizer justamente o seguinte: as figuras mostram 3 tipos de alavanca em equilíbrio, suportando uma carga F. Seria interessante se você pudesse destacar o que está escrito aí, ó, como sendo carga F. Ele está dizendo que nessa figura, eita, vou apagar as anotações ali, tá certo? E eu quero que você destaque onde está escrito carga F. Para você pensar em termos de barra, você tem o chamado ponto fixo, que
que seria o nosso eixo de rotação, nós temos a resistência e nós temos a potência, que é a força. Quando eu vejo a questão dizendo que a força F é uma carga, ela dá a ideia de resistência. Por favor, destaque aí carga F, puxe uma setinha e escreva resistência. Muito bem. Aí ele continua dizendo o seguinte: supondo que M é o ponto médio, pode-se afirmar que ele quer que a gente compare cada uma dessas forças, F1, F2 e F3, exatamente com o valor de quem? De F, baseado justamente nas distâncias e baseado no fato de que a barra está em equilíbrio nas três situações. Gente, antes de nós determinarmos o que a questão deseja, eu queria fazer com você aqui uma classificação. A questão não pediu, mas o Enem pode pedir isso para a gente. Que tipos de alavanca nós estamos trabalhando nessas três situações? Observe. O ponto de apoio, que deve ser o nosso eixo de rotação, está sendo exatamente esse ponto aqui, ó, na situação número 1. Note, viu? Esse ponto aqui, na situação número 2. E esse ponto aqui na situação de número 3. Lembre-se que na leitura eu pedi para você destacar, dizendo que a força F, que é a carga, representa a resistência. Então, na primeira situação, nós temos o ponto fixo numa extremidade, a resistência na outra extremidade e a força aplicada, que nós chamamos de potência, nesse caso vai ser F1, F2 e F3, exatamente no meio, ou seja, no interior. Meu Deus, se a potência está no interior, o nome dessa alavanca aqui é interpotente. Então, eu queria que você anotasse aí. Primeira classificação, essa primeira alavanca aqui, ó, é chamada de interpotente, porque a potência está no meio, ou seja, no interior. Se nós olharmos aqui para esta segunda alavanca, a gente vai notar que a potência aparece numa extremidade, a resistência aparece na outra extremidade, mas o ponto fixo, que é o eixo de rotação, aparece exatamente no meio. Então, se o ponto fixo aparece no meio, aparece no interior. Então, esse tipo de alavanca é interfixa. Anote isso. A alavanca número 2, aqui do lado, ó, ela vai ser uma alavanca interfixa. Nesse último exemplo, nós temos o ponto fixo de um lado, nós temos a potência do outro, e quem vai estar no meio agora é a resistência. Então, só sobra o terceiro tipo de alavanca, que é chamada de interresistente. Coloque aqui do lado, por favor. Interresistente. Então, não é difícil, na hora da prova, identificar os tipos de alavanca existentes. Vamos agora fazer o que a questão pede. Ela quer que a gente dê a relação de F1, F2 e F3 comparativamente ao valor da força F. Professor, como é que nós vamos fazer isso? Se a gente considera que essa barra está em equilíbrio, isso significa dizer que o momento resultante sobre ela deve ser igual a zero. Vamos relembrar o que isso significa? A soma dos momentos que tendem a girar essa barra no sentido horário é igual à soma dos momentos que tendem a girar essa barra no sentido anti-horário. Se você der uma olhadinha para cá, considerando essa primeira situação aqui e esse ponto como sendo o eixo de rotação, puxe uma setinha aí na sua ficha e escreva aí, ó, eixo de rotação. Nós vamos notar que ao aplicar essa força F1 aqui para cima na barra, a tendência em relação a esse eixo de rotação é a barra fazer, galera, isso aqui. Ou seja, ela vai girar, ou vai tender a girar, no sentido anti-horário. Então, a gente pode classificar isso como sendo um sinal positivo. Já essa outra força aqui aplicada para baixo vai tender a fazer essa barra girar no sentido horário. Então, eu colocaria o sinal negativo. Isso quer dizer que o momento realizado por F1 tem que ser igual ao momento realizado por F, para que essa barra esteja em equilíbrio. Só que o momento realizado por uma força é definido como sendo o valor da força vezes o braço da força. Se os dois momentos eles precisam ser iguais, isso quer dizer que o produto de duas grandezas precisa ser uma
constante. A gente viu em sala que toda vez que o produto entre duas grandezas é uma constante, essas duas grandezas serão inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menor a distância, maior deve ser o valor da força. Para quê, professor? Para que realize exatamente o mesmo momento. Então, aqui, a gente faz uma observação e conseguimos dar a resposta de cabeça. Ele quer comparar o valor de F1 com a força F. Se você reparar nesta situação, em relação ao eixo de rotação, a distância da força F1 é metade da distância da força F. Gente, se essa distância pequena ela é metade, ela é 2 vezes menor. Opa, se a distância é 2 vezes menor, isso significa dizer que a força deve ser 2 vezes o quê? Maior, para poder gerar esse mesmo momento. Isso quer dizer que a força F1 deve ser o dobro da força F. Podemos escrever isso exatamente aqui em cima. Ó. A força F1 deve ser 2 vezes o valor de F. Ok? Partindo para a situação número 2, esta daqui é bem simples, é como sendo aquela gangorra que existe num parque de diversões. Você tem um ponto, que é o eixo de rotação aqui no meio, uma força de um lado equilibrando uma força do outro. Se eu tenho aqui, gente, distâncias iguais, ora, o valor das forças também devem ser o quê? Iguais. Então, nessa segunda situação, nós temos que a força F2 deve ser igual à força F. A última situação é exatamente o contrário de quem? Da primeira. Agora a força F3 está na extremidade e a força F está exatamente no meio dessa barra. Se a gente fizer a comparação em relação às distâncias, nós vamos notar que a distância da força F3 em relação ao eixo de rotação é o dobro da distância da força F, já que M, lembrando, é o ponto médio dessa barra. Ora, se a força F3 tem uma distância 2 vezes maior, isso quer dizer que o valor da sua força deve ser 2 vezes o quê? Menor. Nesse caso, a força F3 tem que ser metade da força F. Então, no caso, F3 deve ser igual a F dividido por 2, ou seja, metade dessa força. E aí nós notamos que essa resposta é exatamente o contrário da primeira situação. Se a gente fizer uma análise aqui nas alternativas da nossa questão, F1 igual a 2Fs, F2 igual a F e F3 igual a F sobre 2, a gente vai marcar a alternativa da letra B. Beleza? Então, essa questão aqui já fez com que eu pudesse te ajudar a despertar em você algumas habilidades em relação a esse assunto. A observar que para manter o mesmo momento, força e distância são grandezas inversamente proporcionais. A outra habilidade que a gente conseguiu despertar em você é identificar exatamente os tipos de alavanca dependendo da posição do eixo de rotação. Beleza, galera? Vamos dar continuidade aqui, indo para a próxima questão de número 3. Mostrando a figurinha aqui para você. Essa questão do número 3 vai dizer o seguinte. 2 blocos de massa M1 igual a 6 kg e M2 igual a 0,4 kg estão suspensos por fios de massas desprezíveis nas extremidades de uma haste homogênea e horizontal. Eu gostaria que você destacasse essa palavra homogênea. Isso quer dizer que a massa é uniformemente distribuída e o centro de massa dessa barra vai estar exatamente no centro geométrico. E é nesse ponto, lembrando a você, que vai atuar a força peso. Continuando, o peso da barra. O conjunto está em equilíbrio estático. Por favor, destaque isso também. Isso sempre ocorre. Tem que estar em equilíbrio. Está em equilíbrio estático apoiado sobre um suporte em forma de cunha, que é exatamente esse suporte aqui, ó. Às vezes, a questão chama isso de fulcro. Então, não estranhe essa linguagem.
Como ilustrado na figura, as marcas na haste indicam segmentos de mesmo comprimento. Eu quis pegar essa questão de propósito porque a questão de corpo extenso que já caiu no nosso Enem era semelhante a essa. Ele não dava as distâncias claramente em metros ou em centímetros, mas ele dava a relação entre as distâncias. Então, por exemplo, a nossa barra foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços iguais. Cada pedaço desse eu posso chamar de uma unidade. Que unidade é essa, professor? Pode ser o metro, pode ser o centímetro. Como ele não falou, a gente vai generalizar. Vamos realmente chamar de uma unidade, ok? Agora vem as perguntas. Letra A. Calcule a massa desta haste, que também pode ser chamado de barra ou de trave. E letra B. Calcule a força que o suporte exerce sobre a haste, considerando a aceleração da gravidade local como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vem comigo. Para poder resolver esse tipo de questão, a gente deve aplicar aquele passo a passo que ensinamos a você agora há pouco. Entretanto, está muito recente ainda para você saber aquilo tudo memorizado. Por isso eu recomendo que você faça a leitura novamente e o resumo, para que você possa fixar melhor cada passo daquele. Por enquanto, eu vou te ajudar já recapitulando. Primeiro passo para você resolver qualquer questão de momento, em primeiro lugar, você deve representar todas as forças que atuam sobre esta barra. Nós vamos começar. Aqui, gente, claramente, eu observo que existe uma massa M1, cujo planeta Terra vai puxar para baixo, justamente com a força-peso, ó, que eu posso chegar aqui e representar dizendo que é o peso de número 1. Do outro lado, uma massa número 2, na qual vai estar atuando um peso de número 2, ok? Só uma observação. Rigorosamente, se no Enem nós tivermos uma questão conceitual e ele perguntar qual é a força de verdade que atua nessa extremidade da barra, nós não podemos dizer que é a força peso, porque afinal de contas, o que está puxando a barra para baixo aqui é uma corda, e a força que atua na corda é uma força tração. Mas se nesse caso eu digo que a barra está em equilíbrio, a força tração vai ser numericamente igual a quem? A força peso. Então, para facilitar e para agilizar, a gente já vai lá e representa essas forças. Mas cuidado se for uma questão conceitual, ok? Se aqui, galera, nós temos duas forças puxando a barra para baixo, para poder equilibrar, eu tenho que ter pelo menos uma força aplicada para onde? Para cima. E essa força vai estar aplicada aqui, ó, no chamado ponto de apoio, que é o famoso fulcro, né? A gente sabe que a força de reação de contato com um ponto ou com uma superfície é chamada de força normal, representando para você aqui direitinho. Só que além da força normal e dessas duas forças pesos, nós temos também a própria força peso da barra. E como eu disse para você, nessa questão, pelo fato de ser uma barra homogênea, essa força peso vai atuar no centro geométrico. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3 tracinhos. O peso da barra vai atuar, galera, ó, exatamente nessa posição. Então, eu vim aqui e apliquei o peso da barra aqui para baixo. Ok? Então, observe. A primeira etapa, ou o primeiro passo do nosso roteiro já foi cumprido. Nós já apresentamos todas as forças que atuam sobre essa barra. Detalhe. Todas as questões que aparecem lá na nossa resolução, divulgada para você com muito carinho em PDF, eu fiz questão de colocar esse roteiro passo a passo, de propósito mesmo. Talvez você ache um pouco repetitivo, mas a ideia é que a informação entre no seu juízo por osmose. De tanto você ver, de tanto você repetir cada um daqueles passos, que vai ser algo espontâneo para você, toda vez que você tentar resolver uma questão de equilíbrio de corpo extenso. Beleza? O segundo passo, depois de a gente representar cada uma dessas forças, seria a gente escolher convenientemente o eixo de rotação. Eu disse para você que essa conveniência cabe colocar o eixo de rotação em cima de uma força desconhecida. Nesse caso, note que peso de 1 e peso de 2 são conhecidos. O peso da barra é desconhecido. Entretanto, a letra A que nós acabamos de ler pede o valor da massa dessa barra. Então, quando eu falo desconhecido, é porque eu nem conheço e, a princípio, não quero conhecer. Para a letra A, eu nem conheço e nem quero conhecer, ó, a força normal que está atuando
nesse ponto de apoio. Então, você pode puxar uma setinha aí, ó, na sua fichinha e escrever que esse ponto será adotado o nosso eixo de rotação. Beleza? Uma vez que a gente representa as forças, passo número 1, representa convenientemente o eixo de rotação, passo número 2, o passo número 3 agora seria a gente representar as distâncias de cada força em relação àquele eixo de rotação. Para isso, a gente vai utilizar aqui, ó, uma cor diferente, para ficar melhor de você enxergar, certo? Vamos ver se funcionou aqui. Então, veja, se eu quero representar a distância do peso 1 até o eixo de rotação, a distância deve ser... Opa, ficou muito grosso aqui. Deixa eu tentar apagar para você e mudar. Tinha colocado no canto errado. Pronto, acho que agora vai. Então, ó, a distância do peso 1, ou a menor distância, né? Do peso 1 até o eixo de rotação, deve ser exatamente essa distância aqui. Como a gente falou agora há pouco, deve ser a distância de uma unidade. Então, eu venho aqui, ó, e coloco exatamente uma unidade. A segunda força que nós vamos representar a distância é a distância do peso da barra até o eixo de rotação. Por favor, represente aí na sua figura. Essa distância do peso da barra até o eixo de rotação representa exatamente o que, gente? 2 unidades. Vou colocar, ó, exatamente nessa posição. E a última força que falta representar essa distância é o peso de número 2. A gente deve vir aqui, ó, e representar a distância desse peso número 2, que se eu contar aqui vai dar 1, 2, 3 unidades. Observação. Apesar de eu ter representado aqui na figura 3 unidades, a distância entre o peso número 2 e o eixo de rotação é justamente 3 mais 2, ou seja, vai ser 5 unidades, ok? Então, veja como é simples. Representamos a força ou as forças sobre a barra, colocamos convenientemente o eixo de rotação, representamos a distância de cada força até o eixo de rotação. O quarto passo é só a gente identificar o sentido de rotação gerado por cada momento, aplicado por cada força. Por exemplo, nessa situação daqui, aí eu vou precisar que você abstraia um pouco, porque eu estou tentando segurar o microfone com um lado e o piloto com o outro aqui, seria em relação a esse eixo de rotação, se nós aplicarmos essa força aqui para baixo, vai fazer com que essa barra gire exatamente, ó, nesse sentido aqui, certo? Ela vai girar nesse sentido aqui. Esse sentido aqui, ó, seria o chamado sentido anti-horário, que eu posso atribuir um sinal, por exemplo, positivo. Se agora nós formos para o outro lado, em relação a esse mesmo eixo de rotação, se nós fizermos novamente uma força para baixo, cada força dessa vai tender a girar a barra no sentido horário. Ora, se anti-horário foi positivo, horário nós temos que colocar o sinal negativo. Esse foi o nosso quarto e praticamente último passo. O último passo mesmo, que é o passo número 5, é você escrever a equação. Seria chamadas condições de equilíbrio. Nesse caso, só vou precisar aplicar a segunda condição de equilíbrio, que é o momento resultante igual a 0. Mudando novamente a cor aqui, ó, para ajudar na visualização. A condição de equilíbrio seria essa. Momento resultante igual a 0. Professor, o que é que significa isso mesmo? Vou escrever aqui do lado. Ó. Significa dizer que a soma dos momentos que tendem a girar a barra no sentido positivo é igual à soma dos momentos que tendem a girar a barra no sentido negativo. Ou seja, a soma dos momentos que tendem a girar a barra, nesse caso, sentido anti-horário, é igual à soma dos momentos que tendem a girar a barra no sentido horário. Se você olhar para a nossa figura, uma única força tendeu a girar a barra no sentido positivo, que foi o momento do peso número 1. Vou escrever aqui, ó, momento do peso de número 1. Isso vai ser igual à soma dos momentos que tendem a girar a barra no sentido negativo. Nesse caso, são 2.
é o momento do peso da barra somado com o momento do peso de número 2. Agora, gente, uma vez que a gente arma essa equação, a conta fica super fácil, porque é só você lembrar que o momento é definido como sendo o produto da força vezes a distância, que seria o braço dessa força. Nesse caso, a maioria das questões, o ângulo formado entre a força e a barra é exatamente 90 graus, o que facilita muito na hora da gente fazer as substituições. Então, no caso, o momento do peso número 1 deve ser o peso número 1 multiplicado pela distância de número 1, que eu já gosto de substituir o valor. A distância do peso número 1 até o eixo de rotação vale exatamente 1 unidade. Tudo isso vai ser igual ao momento do peso da barra. Então, isso vai ser o peso da barra vezes a distância, galera, do peso da barra até o eixo de rotação. Tá aqui, ó, que vale justamente 2 unidades. Tudo isso mais o momento do peso de número 2, mesma coisa. Você faz aqui o peso de número 2, multiplicado pela distância desse peso número 2 até o eixo de rotação. E aí a gente precisa ter cuidado, né? Que essa distância todinha aqui vale exatamente 5 unidades. Bom, substituindo agora o valor dos pesos, a gente consegue descobrir a massa dessa barra. Dando uma olhada rápida aqui nos dados da ficha, ele informa que a massa número 1 vale 6 e a massa número 2 vale 0,4. Lembrando que o valor do peso é a massa multiplicado por 10, que é o 10 da gravidade. Então, se a massa número 1 vale 6, o seu peso vale 6 vezes 10, no caso, 60. Então, nós vamos ter aqui, ó, 60 vezes 1 igual ao peso da barra, que seria a massa da barra, vezes a gravidade, vezes 2, somado com o peso número 2. A massa número 2 é 0,4, multiplicado por 10, isso vai dar 4. Tudo isso vezes 5. Então, fazendo essas continhas aqui direitinho, ó, por exemplo, esse produto vai dar exatamente 60. Tudo isso igual a 20 MB, somado com 4 vezes 5, também igual a 20. Então, fazendo essa continha aqui de cabeça, gente, 60 menos 20 dá 40. 40 dividido por 20, isso vai dar exatamente 2. Então, essa massa da barra deve ser exatamente igual a 2 kg. Fechou? Muito simples, tá certo? A questão que caiu no Enem, ela foi até um pouco mais simples, porque ela só mostrava a respeito de um corpo com o peso de um lado e perguntava o peso da barra do outro. Fazia a mesma pergunta dessa questão. Aqui a gente adicionou a mais o quê? O peso desse corpo número 2. Por quê? Preparando você para uma questão um pouco mais difícil, você não vai ter dificuldade de resolver uma questão mais fácil. Essa questão está na sua fichinha, você vai ter a oportunidade de resolvê-la também ao longo da semana, certo? Mas aí a gente deu um plus. Eu fiz uma segunda pergunta, que é a pergunta da letra B, que pode ser a pergunta da sua prova esse ano. Vamos dar uma olhada novamente? Só repetindo aqui. Ele pergunta assim: calcule a força que o suporte exerce sobre a haste. Ele está falando a respeito da força normal, considerando a aceleração da gravidade sendo igual a 10. Como que a gente vai determinar o valor dessa força normal? Bom, uma maneira simples seria a gente aplicar a segunda condição de equilíbrio que existe para um corpo extenso. Na verdade, a primeira, né? Que a segunda condição é essa. Momento resultante igual a 0. A primeira condição seria a força resultante igual a 0. Vamos escrevê-la, ó, exatamente aqui. Vamos relembrar o que significa isso. Força resultante igual a 0 quer dizer que a soma das forças que estão para cima é igual à soma das forças que atuam sobre a barra para onde, gente? Para baixo. Nesse caso, só tem uma única força para cima, que é a própria força
normal. E eu tenho justamente todas as outras forças atuando para baixo. Então, a força normal deve ser igual à soma do peso 1 com o peso da barra com o peso de número 2. Galera, substituindo aqui os valores, ó, nós vamos ter o peso número 1, já calculamos aqui do lado. Ele foi exatamente 60. Tudo isso somado. Como a massa da barra que nós encontramos foi 2 kg, isso multiplicado por 10 da gravidade dá exatamente o seu peso, que é 20 newtons. Somado com o peso número 2, que a gente já calculou aqui do lado, ó, vamos ver. No caso, seria... é apenas esse valor, tá certo? 4, porque o 5 aqui foi da distância. O peso 2 deve ser a massa 2, que é 0,4, multiplicado pela gravidade. Então, o peso 2 é de apenas 4 newtons. Se nós fizermos essa soma aqui, ó, vamos obter a resposta final. A força normal que atua naquele ponto de apoio vale exatamente 84 newtons. Beleza? Vou sair aqui da frente, porque caso você queira dar uma pausa aí no seu vídeo para poder fazer as anotações, você fica à vontade. E aí eu queria somente fazer uma observação a respeito dessa questão. Suponha que a pergunta da questão fosse diretamente para a gente descobrir o valor dessa força normal e a questão não tivesse fornecido o peso da barra. Veja que nessa questão ele não forneceu, mas a gente descobriu. E aí, descobrindo a massa da barra, a gente conseguiu descobrir a força normal. Mas suponha, na questão do Enem esse ano, imagina essa situação, onde nós temos a mesma situação, o cara pediu o valor da força normal, mas não deu o peso da barra. Será que é possível descobrir o valor daquela força normal sem saber o peso da barra? Galera, isso é muito importante. A resposta é sim, você consegue descobrir. Como, professor? Lembra daquele passo número 2? Escolher convenientemente o eixo de rotação. Se o objetivo é descobrir o valor da força normal, mas nós não temos e não queremos o peso dessa barra, basta colocar o eixo de rotação em cima dela, porque a gente anula o momento realizado por essa força. Conhecemos o momento dessa, conhecemos o momento dessa, queremos descobrir o momento dessa. Ou seja, está resolvido o nosso problema. É importante demais essas dicas. Normalmente o que atrapalha a maioria dos alunos é quando ele vai resolver a questão, ele não sabe onde adotar convenientemente esse eixo de rotação. Sempre coloque numa força desconhecida. No caso, que você nem conhece e nem quer conhecer. Beleza? Essa é a dica para a gente poder fechar exatamente essa parte da frente número 1 da nossa aula de hoje. Beleza? Com certeza, tenho certeza que isso ajudou você e vai te ajudar a responder a fichinha, ok? Queria que você agora pegasse a sua ficha e fosse lá para a frente de número 2. Nós estamos na aula número 6 do módulo 2, a aula de fechamento desse módulo. Vá para a página de número 6, onde nós vamos encontrar o conteúdo de capacitores. Deixa eu só mudar aqui. Vamos trabalhar essa última partezinha de elétrica. Capacitores é um assunto importante para a prova do Enem. Lógico, ele não tem o mesmo nível de importância que o assunto de resistores possui. Entretanto, ele já foi cobrado na prova. A gente precisa ficar ligado como resolver questões desse tipo. Ixi, tudo melado aqui. Pronto, beleza? Então, deixa eu mostrar essa partezinha para você. Vamos lá.
Bom, em primeiro lugar, tudo começa com a definição de capacitores, certo? Ao contrário de que muita gente pensa, um capacitor, ele não consegue gerar eletricidade, ele consegue apenas armazenar. Então, jogando a definição aqui para você, dizemos que capacitores, que também são chamados de condensadores, são elementos elétricos capazes de armazenar carga elétrica e, consequentemente, energia potencial elétrica. Ô, professor, se ele armazena, ele faz a mesma coisa que um gerador. Cuidado com isso, porque um gerador, ele consegue armazenar, ou melhor dizendo, transformar um tipo de energia em energia elétrica. Vamos imaginar, por exemplo, a bateria do nosso celular. Ele converte energia química em energia elétrica. No capacitor, esse tipo de coisa não ocorre. Não tem transformação de energia. Existe apenas armazenamento de um tipo de energia. Que tipo de energia é esse? É a energia elétrica. Por isso que os geradores, na prática, acabam sendo mais eficientes do que os capacitores. Ok? Só que os capacitores são utilizados em situações mais rápidas, que é bem conveniente, certo? E acaba custando bem mais barato do que um gerador. Por exemplo, em situações onde você tem lâmpadas de emergência, nós podemos ter um capacitor associado àquela lâmpada. Caso nós tenhamos uma falta de energia por conta da rede elétrica, aquela lâmpada vai ser acionada por uma eletricidade que foi armazenada no interior desse capacitor aqui. Como ele não pode fornecer eletricidade durante muito tempo, lembre-se, essa lâmpada é uma lâmpada emergencial. Ela fica ligada apenas o tempo suficiente para poder se evacuar a sala. Depois disso, a carga encerra e a lâmpada apaga novamente. Como se dá, gente, esse processo de carregamento de um capacitor? Para você compreender como é que se dá esse carregamento, é importante você compreender, em primeiro lugar, a estrutura desse capacitor. Ora, eu costumo comparar um capacitor como sendo um sanduíche. Por quê? Porque ele é formado de duas placas paralelas, que são condutoras, e ele é formado aqui no meio de um recheio, que é feito de um material isolante, como se fosse os pães de um sanduíche, e aqui no meio a carne, né? Seria justamente um recheio. Esse daqui é o formato de uma espécie de capacitor, que é a espécie mais conhecida, que é o que, se cair, vai estar presente na sua prova. É o chamado capacitor plano. Entretanto, existem outros tipos de capacitor na prática, como sendo capacitores esféricos e até mesmo capacitores cilíndricos. Aqui no meio, olha, esse isolante ele pode ser feito de qualquer tipo. Pode ser feito de mica, pode ser feito de vidro, pode ser conter o ar ou até mesmo o próprio vácuo. Certa vez, eu me surpreendi com um capacitor da placa-mãe do meu computador que tinha estourado. E quando eu vi o isolante saindo de lá dentro, eu realmente fiquei muito surpreso, porque o isolante era argila. Isso mesmo, era barro que existia dentro daquele capacitor, certo? O processo de carregamento ocorre da seguinte forma. Em primeiro lugar, entendendo que aqui no meio existe um isolante, o capacitor elétrico ele não é capaz de conduzir corrente elétrica no seu interior. Ora, se ele não consegue conduzir corrente elétrica no seu interior, como se dá o processo de carregamento? Da seguinte maneira. Quando ele é acoplado a uma fonte de tensão, o objetivo dela é tirar exatamente elétrons da placa de A e lançar esses elétrons, olha só, exatamente para a placa de B. A princípio, as duas placas são consideradas neutras. A carga elétrica é igual a zero. Lembrando que quando a carga é igual a zero, não significa dizer que não tem prótons nem tem elétrons. Significa dizer que contém os dois na mesma quantidade. Então, se nós temos o polo positivo da fonte, positivo deve atrair cargas de sinal o quê? Negativo, gerando nesse sentido aqui, uma corrente elétrica. Observe que essa corrente ela vai de uma placa para outra, mas ela não passa no interior do capacitor. Nesse caso, como os portadores de carga são considerados elétrons, note que o sentido dessa corrente elétrica adotada aqui é o sentido real e não o sentido convencional que a gente está acostumado, já que o sentido convencional a gente sempre adota dizendo que a corrente sempre vai do positivo para o negativo. Aqui está dando a ideia de que na fonte ela está saindo do negativo e voltando para onde? Para o positivo. Então, se você puder anotar aí na sua fichinha, a representação do sentido dos elétrons, do movimento deles, é a corrente real e não convencional, ok?
Uma vez que esses portadores de carga são transferidos de uma placa para outra, veja o que vai acontecer. Se a placa A está neutra e ela começa a perder elétrons, ela vai ficar com uma falta de elétrons. Então, ela vai ficar carregada positivamente. Já a placa B vai receber esses elétrons. Então, ela vai ficar com um excesso de elétrons. Ela vai ficar carregada negativamente. Uma maneira mais prática de você observar quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo, é só observando, ó, a polaridade dessa fonte. Nesse caso, se aqui a fonte é positiva, quer dizer que a placa A vai ficar carregada positivamente. Se aqui a polaridade da fonte é negativa, a placa B vai ficar carregada como, gente? Negativamente, ok? Mas tem uma pergunta. Eu sei que vai ser transferida a carga elétrica de uma placa até outra, mas será que essa transferência é infinita? A gente sabe que não. Na verdade, o processo de carregamento de um capacitor é algo praticamente instantâneo, ou seja, é menos do que 1 segundo. Isso aqui vai parar de carregar quando este capacitor entrar em equilíbrio eletrostático com a fonte. E aí você pode até colocar isso como anotação no seu resumo. O capacitor carregará completamente quando estiver em equilíbrio eletrostático com a fonte. Ora, professor, o que isso significa? Entrar em equilíbrio eletrostático não é possuir mesma carga elétrica. Entrar em equilíbrio eletrostático quer dizer possuir a mesma diferença de potencial, como se fosse o equilíbrio térmico numa troca de calor. Quando eles atingirem o equilíbrio eletrostático, o capacitor estará completamente carregado, ok? Só que na hora das provas, nos circuitos de uma maneira geral, não é muito comum a gente encontrar o desenho do capacitor. A gente vai encontrar a sua representação, que é exatamente, ó, o seu símbolo. No caso de resistor, a gente está acostumado a fazer aquele zigue-zague. No caso de uma fonte de tensão, a gente faz um traço maior como sendo o polo positivo e o traço menor como sendo o polo negativo. Já o capacitor são representados por dois traços paralelos de mesmo comprimento, dando justamente a ideia das duas placas condutoras paralelas. Lembrando que aqui no interior, ó, existe um isolante. Se você puder pintar isso daqui, ó, destacar mesmo, e puxar uma setinha aqui, ó, no interior de um capacitor sempre existe um isolante. Então, por isso que ele não pode conduzir corrente elétrica no seu interior, certo? Este é o conceito de capacitor. Professor, o que é que eu posso calcular desse capacitor? Em primeiro lugar, você pode calcular a quantidade de carga elétrica que ele pode armazenar. Por exemplo, nesta figura aqui, ó, note que ele está acoplado a uma fonte de tensão. Como esse polo da parte de cima dessa fonte de tensão é positiva, olha, observe aqui. Isso quer dizer que toda essa placa de cima vai ficar carregada positivamente. Coloque esse mais aí na figura que aparece na sua ficha. Apareceu um rostinho aqui, né? Então aqui, ó, o negativo vai fazer com que essa placa de baixo fique carregada negativamente, ok? A gente já sabe que isso é um processo praticamente instantâneo. Como que a gente faz para descobrir o valor da carga elétrica armazenada naquele capacitor? Definindo para você uma grandeza que a gente chama de capacitância. Como o próprio nome sugere, a capacitância está associada à capacidade que um capacitor possui de armazenar carga elétrica. Quanto mais carga elétrica ele tem a capacidade de armazenar, maior a sua capacitância. A capacitância está para o capacitor, assim como a resistência está para o resistor. É simples. A gente define essa capacitância como sendo a razão da quantidade de carga que ele pode armazenar, dividido pela diferença de potencial aplicada a ele. Note que a unidade de capacitância no SI tem que ser a unidade de carga, que é o coulomb, dividido pela unidade da diferença de potencial, que seria o volt. Nesse caso aqui, ó, nós vamos chamar essa unidade de Faraday. 1 Faraday corresponde a 1 coulomb dividido por volt. Como essa capacitância é uma constante, é algo inerente a esse capacitor, a gente observa que a quantidade de carga que ele armazena é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada a ele. Essa é uma frase muito boa para estar no seu resumo. Quanto maior a diferença de potencial aplicada ao capacitor,
maior a carga elétrica armazenada nele. Ou seja, carga e diferença de potencial são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Muito bom. O próximo slide a gente mostra aqui para você um capacitor plano, propriamente dito. Deixa eu só apagar aqui. A gente vai mostrar como calcular a capacitância deste capacitor plano. Gente, por resultados experimentais, notou-se que a capacitância deste capacitor plano depende basicamente de 3 informações. Depende da área dessas placas que são condutoras, depende da distância entre essas placas e depende do material isolante que é colocado aqui no meio. Inclusive, nós colocamos a palavra dielétrico, certo? Então, seria interessante você puxar uma setinha aí da figura da sua ficha e escrever isolante. Dielétrico é a mesma coisa que isolante, ok? Nesse caso, experimentalmente constatou-se que a capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Por que isso, professor? Qual é a lógica? Bom, isso tem a ver com o espaço físico, tá certo? Quanto maior a área dessas placas condutoras, mais carga vai poder caber, ou seja, maior será a sua capacitância. Entretanto, quanto maior a distância entre as placas elétricas, mais dificuldade o campo elétrico vai ter para fluir. Então, menor a capacitância desse capacitor. Para transformar essa proporcionalidade em uma igualdade, foi necessário acrescentar uma constante. E essa constante é a chamada permissividade elétrica do meio. Essa permissividade, ela vai dizer exatamente o quanto esse meio permite ou não permite a passagem desse campo elétrico. Na maioria das questões, esse meio dielétrico aqui é justamente o vácuo. No caso do vácuo, essa permissividade elétrica vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metro. Se por acaso ele colocar lá um outro meio material, por exemplo, o vidro, é necessário que ele forneça o valor da permissividade elétrica desse meio material, certo? Então, só relembrando, a capacitância de um capacitor plano é diretamente proporcional à área das suas placas e inversamente proporcional ao valor da sua distância. Aqui nós temos como calcular o valor da energia potencial elétrica armazenada no interior de um capacitor. Como a gente acabou de ver, né? A capacitância, C, ela é definida, galera, como sendo a razão da carga elétrica armazenada dividido pela diferença de potencial. Se nós fizermos aqui nessa fórmula o produto dos meios pelos extremos, nós vamos obter que a carga elétrica armazenada deve ser a capacitância do capacitor multiplicado pela diferença de potencial. Se você olhar para essa formulazinha, você vai perceber que a quantidade de carga armazenada nesse capacitor é diretamente proporcional ao valor de quem? Da sua diferença de potencial, como a gente falou anteriormente. Então, isso aqui caracteriza uma função do primeiro grau, só que o coeficiente linear dela, que seria o b, está sendo igual a 0. Comparativamente, seria o seguinte, né? Y seria igual a x mais b, mas como não existe aqui o mais b, é porque está sendo igual a 0. Ora, se isso aqui é uma função do primeiro grau, o gráfico precisa ser uma reta. Como o coeficiente angular, que é o valor da capacitância, é sempre positivo, essa reta precisa ser crescente. E como o coeficiente linear foi igual a 0, essa reta crescente sempre tem que partir da onde? Da origem. Então, se nós representarmos aqui, através de um gráfico, o valor da carga armazenada no capacitor em função da diferença de potencial, sempre nós vamos ter aqui, ó, uma reta crescente. E o cálculo da área exatamente dessa figura formada, que nesse caso aqui seria um triângulo, dá exatamente a energia armazenada. Esse W aqui dá a ideia de trabalho, né? Do inglês work, ou seja, trabalho elétrico é a mesma coisa que energia potencial elétrica. É o cálculo dessa área. Como nós temos, galera, um triângulo, a área de um triângulo é calculado como sendo a base, que é o valor de U,
vezes a altura, que é o valor de Q, dividido por 2. Ou seja, U vezes Q dividido por 2. Podemos reorganizar e colocar como sendo Q vezes U sobre 2. Ok? Só para te ajudar aqui a memorizar, a ideia da letra U dá justamente a noção da letra V, né? V de volts. E aí, no lugar desse W aqui, na sua fichinha aparece a letra E, de energia potencial. Então, o E você pode representar como sendo o eu. O Q de quero, o U da ideia de V, que seria você, dividido por 2 é pela metade. Ou seja, eu quero, você pela metade. Só para ajudar vocês a memorizar essa formulazinha, beleza? Como eu estou falando a respeito de energia potencial, a unidade deve ser exatamente o Joule. Existem algumas outras fórmulas que calculam também essa mesma energia. É só fazer um truque matemático. Por exemplo, no lugar dessa carga, eu posso substituir essa formulazinha. E aí eu posso escrever a energia potencial, não em função da carga e da diferença do potencial, mas, por exemplo, em função da capacitância e da diferença do potencial, como acontece muitas vezes na fórmula de potência elétrica, lá na parte de resistores, lembra? Eu tenho o π, eu tenho o RI ao quadrado e eu tenho U ao quadrado sobre R. Mas para a parte de energia potencial em capacitores, eu nem recomendo você memorizar essas outras fórmulas. É só você lembrar dessa fórmulazinha aqui, ó, que para ajudar você a decorar, você memoriza assim, ó, quero conquistar a universidade, entendeu? E aqui é quero você pela metade. Então, se você associar uma fórmula com a outra, você obtém a energia potencial elétrica armazenada em função de qualquer coisa que você quiser. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. A observação era justamente essa que eu iria fazer. O próximo tópico é para falar a respeito de associação de capacitores. Da mesma forma que nós podemos associar resistores, nós podemos fazer com capacitores. Entretanto, nós precisamos ter um pouco de cuidado com respeito aos capacitores. Por quê, professor? Porque é como se o capacitor, a definição dele, fosse meio que o inverso da do resistor. Para que você possa entender, acompanhe comigo a fórmula. A gente sabe que pela lei de Ohm, né, que ajuda a decorar, se eu fizer graça, tu ri, não é assim? Se U é igual a R vezes I, você quiser descobrir como é que é definida a resistência, isso deve ser a diferença de potencial U sobre a corrente elétrica I. Vou até destacar, ó, aqui do lado para você. A capacitância no capacitor, a gente definiu como sendo a quantidade de carga elétrica que ele armazena dividido pela diferença de potencial. Se eu quiser comparar essas duas fórmulas, lembre que eu falei para você que a resistência está para o resistor, assim como a capacitância está para o capacitor. Então, fazendo a comparação aqui, ó, eu noto que a corrente elétrica está associada com a quantidade de carga elétrica que pode fluir no condutor. Então, I está associado com a ideia de Q. Enquanto nessa fórmula seria tensão, entre aspas, né, sobre a carga, aqui vai ser o contrário, vai ser carga dividido por quem? Pela tensão. Então, se a definição de um é exatamente oposta à do outro, tudo que a gente vai trabalhar aqui em associação vai ser o oposto. Como assim, professor? A maneira de calcular capacitores em série é a mesma maneira de se calcular resistores em paralelo. Mas as características do circuito, elas permanecem basicamente as mesmas. Lembre-se, no circuito associado em série, nós temos que a carga elétrica é a mesma para todos os capacitores. No caso dos resistores, em série, a corrente elétrica era a mesma para todos os resistores. Nesse caso aqui, eu preciso que você anote essa informação. Você vai anotar primeiro essa frase, certo? Dizendo que, em série, a carga tem que ser a mesma para todos os capacitores. E aqui nessa palavrinha carga, você pode circular ela, puxar uma setinha e escrever corrente. Não que eu esteja dizendo que existe uma corrente elétrica passando no interior dos capacitores, mas para facilitar o seu entendimento, você pode comparativamente fazer a semelhança. Do jeito que a corrente elétrica era a mesma para todos os resistores, a carga também tem que ser a mesma, como se uma corrente elétrica passasse no interior desses resistores, só para facilitar. Então, se em série a carga elétrica é a mesma,
Nesse mesmo em série, a diferença de potencial se divide. Importante você anotar essa frase e colocar ela no seu resumo também. Então, se a gente juntar essas duas informações, a gente chega na expressão que calcula a capacitância de uma associação em série. Como eu te falei, tá vendo? A fórmula de capacitores em série é a mesma fórmula de resistores em paralelo. Ora, da mesma maneira que essa formulazinha ela tinha um caso particular para resistores, ela também vai ter um caso particular para capacitores. Olha aqui, na verdade são dois casos particulares, né? O primeiro caso particular é se você tiver apenas dois capacitores em série. Nesse caso, você vai fazer o produto dividido pela soma. Se você tiver vários capacitores iguais associados em série, você pega um e divide exatamente pela quantidade. Então, os mesmos casos particulares, onde você pode anotar essa informação que a gente não colocou na sua fichinha, você coloca aí na parte de série os casos particulares. É importante colocar isso no seu resumo também, ok? Na associação em paralelo, nós temos algo semelhante, tá certo? Olha só, comparativamente em relação às características, no circuito em paralelo, nós temos que a diferença de potencial é a mesma. Em compensação, a carga elétrica se divide, como se fosse a corrente elétrica, ó, querendo sair aqui do positivo e voltar para o negativo. Ela teria uma, duas, três opções. Lembrando que a corrente não pode passar pelo interior do capacitor. Eu estou fazendo apenas uma comparação para que você possa compreender melhor essa ideia de que a carga elétrica se divide para todos os capacitores. Gente, juntando essas duas informações, a gente chega na fórmula final da associação de capacitores. Olha só. Tchum. Nós temos que essa fórmula final nos diz que a associação de capacitores em paralelo é a mesma coisa que resistores associados em série. Basta simplesmente você somar todas as capacitâncias, ok? E por último, nós temos aqui o circuito resistor-capacitor. É o famoso circuito RC. Você pode ter um circuito RC em série ou um circuito RC em paralelo. Na hora da prova, precisamos identificar isso direitinho. Nesse primeiro circuito aqui, ó, RC em série, nós temos um circuito com a chave aberta. Quer dizer que ele está desligado e não existe nenhuma polaridade nem no capacitor e nem na resistência. Ele está completamente descarregado. Se a gente simplesmente fecha essa chave aqui, o que é que vai acontecer? Esse capacitor ele vai estar carregado. Cargas elétricas vão sair dessa placa da direita e vão fluir exatamente para essa placa da esquerda. Quanto tempo isso vai demorar, professor? Praticamente instantaneamente, ou seja, menos de 1 segundo. Quando ele carregar completamente, simplesmente essa corrente elétrica do circuito, ela cessa. E quando é que esse capacitor vai estar carregado completamente? Quando ele entrar em equilíbrio eletrostático com aquela fonte. Lembrando que o capacitor vai entrar em equilíbrio eletrostático com a fonte quando possuir a mesma diferença de potencial. Então, informação boa para estar exatamente no seu resumo é exatamente essa. Se prepare e anote assim. No circuito RC em série, o capacitor carregará completamente quando a sua diferença de potencial for igual à força eletromotriz da fonte. Se foi rápido demais, você dá uma pausa no vídeo, volta aí, tá certo? Escuta várias vezes, mas coloca no teu resumo tudo direitinho, certo? Moral da história, está escrito isso aqui, ó. Ele estará carregado completamente quando a diferença de potencial nos seus terminais for igual à força eletromotriz da fonte, porque a corrente elétrica do circuito vai cessar e eles vão entrar entre si em equilíbrio eletrostático, ok? E por último, agora sim, para finalizar toda a teoria, nós temos o circuito resistor-capacitor em paralelo, é o chamado RC em paralelo. Por que em paralelo, professor? Porque observe, no circuito anterior, o resistor e o capacitor estão em série. A corrente que passaria por dentro de um seria a mesma corrente que passaria pelo outro. Já nesse segundo circuito aqui, ó, eu tenho o capacitor associado em paralelo com a resistência. Com a chave aberta, não deve ter nenhuma polaridade sobre o resistor, nem sobre o capacitor. Aqui, na verdade, foi um erro da figura. Se você puder passar aí alguma espécie de corretivo, na sua fichinha,
a primeira figura, onde a chave está aberta, não deve conter essa polaridade. Por quê, professor? Porque a chave está aberta. Então, apague esse mais, apague esse menos, apague esse positivo e apague esse negativo. Uma vez que eu fecho essa chave, aí sim, todo mundo vai estar conectado diretamente à fonte. E aí pode aparecer tanto sinal de positivo quanto sinal de negativo. O que é que vai acontecer de diferente nesse tipo de circuito? Bom, como aqui no meio existe exatamente um isolante, o capacitor não é capaz de conduzir corrente elétrica pelo seu interior. Isso quer dizer que toda a corrente elétrica da fonte que sai do positivo e volta para o negativo só passa por dentro de um resistor. Na nossa cabeça, a gente pensaria que a corrente elétrica, ao chegar nesse ponto, ela tenderia a se dividir, né? Tanto para o resistor quanto para o capacitor. Mas lembre-se, como ele não pode conduzir corrente elétrica, isso quer dizer que toda a corrente elétrica vai passar por dentro de um resistor, certo? De modo que, quando eu fechar essa chave, o carregamento desse capacitor vai ser praticamente feito de maneira instantânea. De fato, vai ter uma corrente elétrica nesse trecho de circuito, mas como eu te falei, ela é muito rápida. Então, o tempo que essa corrente elétrica dura no circuito é considerado praticamente desprezível. Uma coisa importante, gente, tanto nesse circuito, olhem, como nesse circuito anterior, uma vez que o capacitor está totalmente carregado, ele funciona como sendo uma chave aberta. Ou seja, não vai ter mais corrente elétrica naquele trecho do circuito em que o capacitor se encontra. Então, nesse caso aqui, ele vai estar carregado completamente quando ele entrar em equilíbrio eletrostático, não com a fonte, mas sim com a resistência. Por quê, professor? Porque, nesse caso, ele está associado em paralelo com a resistência. E, em paralelo, eles devem ter a mesma tensão. Nesse caso, eu também posso dizer que o capacitor está em paralelo com esse gerador. Então, se eu souber a diferença de potencial nesse gerador, que é o valor de U, e lembre-se que no caso de gerador, U é diferente de E, vimos isso na nossa última aula. Aí, se eu igualar a diferença de potencial do capacitor com a do gerador, aí sim eu posso resolver o meu problema. Mas, normalmente, ele coloca uma questão um pouco mais complicada, com vários resistores. Então, é mais fácil você dizer que no circuito RC em paralelo, o nosso capacitor fica em equilíbrio eletrostático com um resistor. Ou seja, eles vão possuir a mesma diferença de potencial. Se prepare para você anotar aí a observação final. Qual seria? A gente diz assim: no circuito RC em paralelo, o capacitor estará carregado completamente quando entrar em equilíbrio eletrostático com a resistência que se encontra em paralelo com ele mesmo. Ok? Qualquer coisa, você volta aí no vídeo novamente e tenta reouvir para anotar essa observação tudo direitinho. Em outras palavras, quando tiver em equilíbrio, a diferença de potencial nos terminais do capacitor é igual à diferença de potencial nos terminais do resistor. Ok? Na primeira situação, é quando a diferença de potencial no capacitor se tornava igual à força eletromotriz da fonte. Com essas duas observações, a gente pode fazer aqui, rapidamente, as nossas 3 questõezinhas, certo? Eu queria que você pegasse aí agora a sua ficha, que já deve estar aberta na página número 6. E abrisse ela comigo na página de número 7, cujo enunciado vai dizer o seguinte: no circuito representado aí na figura, o capacitor tem uma capacitância de 5 microfarad e está carregado com uma carga elétrica de 100 microcoulomb. Substituindo-se esse capacitor por um resistor de 9 ohms, a corrente que atravessa o gerador tem uma intensidade de 2 amperes. Qual a resistência interna desse gerador? Bom, aqui nós vamos apresentar para você 2 situações. A primeira já está aqui na figura, onde ele diz para a gente que essa capacitância, ela vale exatamente 5 microfarad. Vou puxar para cá, escrever para você, 5 microfarad. Falou para a gente também que a carga elétrica armazenada nesse capacitor, vou colocar aqui, Qzinho,
vale exatamente 100 microcoulomb. Pronto, essa foi a situação número 1. Se você reparar, o circuito aqui é RC em série, tá certo? Só que ele disse que em algum momento ele retira esse capacitor e coloca um resistor. Então você vai utilizar, ó, esse espaço em branco que eu deixei aí na ficha, justamente para representar esse segundo circuito. Na parte de cima, gente, não modifica nada. Continua essa fonte de força eletromotriz, continua a resistência interna, só que aqui aparece uma resistência externa de 9 ohms. Ele diz que ao substituir o capacitor por uma resistência, uma corrente elétrica de 2 amperes vai fluir nesse circuito. Aí a pergunta é, qual deve ser o valor da resistência interna desse gerador? Eita, professor, como fazer isso? Simples. A primeira coisa é você descobrir, ó, o valor da força eletromotriz dessa fonte. E como fazer isso? Olhando para o circuito na primeira situação. Na primeira situação, nós temos o circuito resistor-capacitor em série. A gente sabe que quando conectar isso aqui, esse capacitor ele vai carregar praticamente de maneira instantânea. Uma vez carregado, ele entra em equilíbrio eletrostático com a fonte. Moral da história. A diferença de potencial, gente, no capacitor se torna igual à diferença de potencial da fonte, que nesse caso seria, a sua própria força eletromotriz. E como é que se calcula essa diferença de potencial do capacitor? É fácil, é só lembrar da própria definição de capacitância. Só colocando aqui do lado, ó, capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Se nós isolarmos aqui, ó, essa diferença de potencial, invertendo com a capacitância, U vai ser Q sobre C. Então, U vai ser igual a Q sobre C. Dadas as informações, gente, olha só, a carga elétrica armazenada no capacitor foi de 100 microcoulomb, ou seja, 100 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela capacitância, que foi 5 microcoulomb, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6. E aí fica simples, né? A gente corta essas duas potências, faz a divisão de 100 por 5, nós vamos encontrar que a diferença de potencial no capacitor, que é igual à própria força eletromotriz da fonte, foi igual a 20 volts. Encontrado o valor desta força eletromotriz, eu posso inseri-la exatamente aqui do lado. Ó. Ora, se ela vale 20 volts, facilmente eu consigo descobrir o valor dessa resistência interna. Como, professor? Aqui, gente, eu posso aplicar mesmo até a própria lei de Ohm. Ó, U deve ser igual a R vezes I. Desde que você tenha o entendimento que esse R aqui é a resistência equivalente. Como aqui só existe uma única malha, isso quer dizer que esses dois resistores estão associados em série. Então, essa resistência equivalente aqui é a própria soma entre eles. E a diferença de potencial vai ser a própria força eletromotriz da fonte. Nesse caso, 20 volts. A resistência equivalente seria a resistência externa, que foi 9 ohms, somado com a resistência interna, que foi o Rzinho. Tudo isso multiplicado pela corrente elétrica do circuito, que foi 2 amperes. Então, fazendo isso aqui de cabeça, veja como é simples. Se o 2 está multiplicando, pode passar dividindo. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 menos 9 é igual a 1. Então, a resistência interna do nosso gerador foi exatamente igual a 1 ohm. Tudo bem? Então, olhando aqui para a nossa fichinha, a gente percebe que 1 ohm corresponde à resposta da alternativa da letra E. Ok? E aí eu vou ficar aqui de lado, só para você dar uma pausa aí no seu vídeo, para poder fazer as anotações tudo direitinho. E nós já vamos seguir diretamente para a segunda questão.
no caso dessa primeira, a gente teve a oportunidade de trabalhar o circuito RC em série. A segunda questão, nós vamos trabalhar o circuito RC em paralelo. E o enunciado é bem simples. Nesse caso, foi bem seco mesmo. Na sua prova, você vai encontrar algum tipo de contexto lá. Mas a pergunta é basicamente a mesma. Ele diz assim: a carga e a energia elétrica armazenada no capacitor da figura abaixo valem, respectivamente, quanto? Bem, nesse caso aqui, eu preciso compreender e lembrar que no interior do capacitor existe um isolante. Então, não vai ter condução de corrente elétrica no seu interior. Toda a corrente elétrica que vai sair do positivo e vai voltar para o negativo é obrigada a fazer isso aqui, ó. Ou seja, passar no interior dessa resistência. E vai voltar novamente para o polo negativo dessa fonte. Ou seja, a corrente elétrica vai ficar circulando apenas nesse trecho do circuito aqui. Para descobrir a carga elétrica armazenada nesse capacitor, é só você lembrar da nossa expressãozinha, né? Quero conquistar a universidade. Nessa situação aqui, ó, esse C representa a capacitância do capacitor, que foi fornecida, gente, 0,2 microfarad. No caso, 0,2 vezes 10 elevado a menos 6. A dificuldade da questão é a gente descobrir quanto vale essa diferença de potencial. Então, o valor dessa diferença de potencial aqui, eu tenho que sacar que, como é o circuito RC em paralelo, nós vamos ter que o capacitor vai entrar em equilíbrio eletrostático com esse resistor. Ou seja, eles vão possuir a mesma diferença de potencial. Basta você descobrir a diferença de potencial nesse resistor, que esta vai ser a mesma diferença de potencial do capacitor. E como eu vou fazer isso, professor? Como esse processo de carregamento do capacitor é praticamente instantâneo, por exemplo, aqui é o positivo, ele vai ficar carregado positivamente aqui de um lado e negativamente daqui do outro, depois que ele estiver carregado, ele vai funcionar como uma chave aberta. Eu posso esquecer que ele está aqui no circuito. Eu vou me concentrar apenas aqui para descobrir a diferença de potencial entre esses dois pontos. Como? Jogando na lei de Ohm. U deve ser igual a R vezes I. Ora, nesse caso eu posso considerar que U é a própria força eletromotriz da fonte, 120 volts. E esse R é a resistência equivalente. Nesse circuito aqui, ó, eu tenho 4 em série com 20. Então, eu somo, isso vai dar 24 ohms, multiplicado pela corrente elétrica do circuito. Fazendo as continhas aqui, gente, nós encontramos que essa corrente elétrica, 120 dividido por 24, dá exatamente 5 amperes. Ora, se eu tenho a minha corrente agora em mãos, eu tenho como descobrir a diferença de potencial nesse cara aqui. Só para ajudar você a entender, ó, coloque aí no circuito. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A e chamar esse outro ponto aqui, galera, de um ponto B. Como eu quero descobrir a diferença de potencial naquele resistor, eu vou dizer que é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, é só pegar a resistência e multiplicar pela corrente. Nesse caso, a resistência foi de 20 ohms, multiplicado pela corrente de 5 amperes. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B, que vai ser a mesma diferença de potencial no capacitor, deve ser 20 vezes 5, ou seja, 100 volts. E essa parte da questão é algo muito importante. Você que estava pensando em simplesmente no lugar de U colocar 120 volts, se você fizesse isso, você teria errado a questão. Por quê? Porque o nosso capacitor não está ligado diretamente à fonte. Existe uma resistência interna atrapalhando a situação. Dos 120 volts que ela pode fornecer, 20 volts vão ficar aqui dentro. Como é que eu sei disso? Porque 100 volts vieram exatamente para onde? Aqui para fora. Então, pela lei de conservação de energia, é isso que tem que acontecer. Caso esse gerador não tivesse essa resistência interna, aí sim, o capacitor estaria ligado diretamente à fonte e seria simplesmente uma aplicação direta de fórmula. Aqui você poderia colocar os 120 volts. Mas provavelmente isso não vai acontecer na sua prova, senão a questão fica fácil demais, tá certo? Então é importante
você entender que no circuito RC em paralelo, o capacitor entra em equilíbrio eletrostático com o resistor, certo? Descoberto essa diferença de potencial, a gente simplesmente substitui aqui, ó, 100 volts. Então, nós vamos ter que a carga elétrica armazenada no capacitor foi 0,2 vezes 100, que dá 20 vezes 10 elevado a menos 6, ou seja, 20 microcoulomb, certo? Eu vou destacar ela daqui a pouco com uma cor diferente, a resposta final de cada um deles. Calculada a carga, eu posso calcular agora, olha, a energia potencial elétrica armazenada no meu circuito. Professor, como se faz isso? Olha a formulazinha, quero você pela metade. E aí, olhe, substituindo os valores, a energia armazenada, saiu um pouco estranho aqui, tá certo? Mas aí você filtra. É o valor da carga elétrica que nós encontramos, 20 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pela diferença de potencial aplicada aos seus terminais, que foi 100 volts, tudo isso dividido por 2. Então, se nós fizermos uma multiplicação direta aqui, ó, 20 vezes 100 dá exatamente 2.000. Dividido por 2, isso é igual a 1.000. O 10 a menos 6 eu coloco micro. Então, isso vai ficar 1.000 micro. Mas micro o quê? Não é coulomb, porque não é carga. Não é Faraday, porque não é capacitância. Como se trata de energia, tem que ser microjoules. Então, destacando aqui para você as duas respostas da questão. A primeira foi o valor da carga. E a segunda foi a energia armazenada. Olhando e comparando aqui nas alternativas, 20 microcoulomb e 1.000 microjoule, nós vamos encontrar a resposta na letra E. Beleza, galera? Então, está tirado aqui. Qualquer coisa, você dá uma pausa aí no vídeo para poder fazer as suas anotações, ok? A gente já vai para a terceira questão agora, que seria para encerrar essa aula de hoje, tá bom? A nossa terceira e última questão ela diz o seguinte: 3 capacitores C1 e C2, cada um igual a 1 microfarad, e o capacitor C3 igual a 3 microfarad, estão associados como mostra a figura. A associação de capacitores está submetida a uma diferença de potencial de 120 volts, fornecida por uma bateria. Calcule o módulo da diferença de potencial entre os pontos B e C em volts. Note que na figura, os pontos B e C encontra-se o capacitor C3. Em outras palavras, calcule a diferença de potencial no capacitor C3. Como vamos fazer isso? Da mesma forma que normalmente a gente faz resistor. A gente tem que reduzir o circuito para um único capacitor, encontrando a capacitância equivalente, depois encontrando a carga total, como se fosse a corrente total do circuito. Vamos lá? A questão diz que essa capacitância C1 vale 1 microfarad, assim como essa capacitância C2 também vale 1 microfarad. Já essa capacitância C3, ela vale 2 microfarad. Primeira coisa importante que a gente tem que sacar aqui, gente, é que os capacitores C1 e C2 estão associados em paralelo, como facilmente você pode observar na figura. E aí a gente lembra que capacitores em paralelo é a mesma coisa que resistores em série. E resistores em série simplesmente faz o quê? Soma. Quando a gente somar aqui 1 mais 1, a capacitância equivalente vai ser de 2 microfarad. Entretanto, essa capacitância equivalente ela vai estar em série com essa outra capacitância C3. Deixa eu só conferir o valor aqui. Bom, capacitância C3 não vale 2 microfarad, vale 3 microfarad. Então, deixa eu só consertar aqui.
Muito bem. Sendo ela 3 microfarad, nós podemos fazer a associação de 2 microfarad com 3 microfarad. Como isso aqui vai estar em série, capacitores em série é a mesma coisa que resistores em paralelo. No caso de apenas 2, eu posso fazer o produto dividido pela soma. Então, essa capacitância equivalente aqui vai ser o produto, no caso, 2 vezes 3, tudo isso sobre 2 mais 3. Ô, Rafa, não vai colocar a história do microfarad, não? Não é necessário, porque como todos eles estão na mesma unidade, é só fazer a continha normal e no final você põe o microfarad. Moral da história, a resposta aqui, gente, vai ser igual a 6 dividido por 5. No caso, 1,2 microfarad. Com essa capacitância equivalente, eu sou capaz de calcular a carga total do meu circuito, como se eu estivesse querendo calcular a corrente elétrica total. Lembrando a nossa formulazinha especial, quero conquistar a universidade. Gente, se aqui eu estou me referindo à carga total do circuito, aqui tem que ser a capacitância total, que nós chamamos de capacitância equivalente. E essa diferença de potencial só pode ser a diferença de potencial total, que é a própria diferença potencial da fonte. Está aqui o seu valor. Substituindo os valores, ó, a capacitância equivalente foi de 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pela tensão, que foi de apenas 120 volts. Fazendo essas continhas aqui, ó, a carga elétrica total do nosso circuito vai ser esse produto, 1,2 vezes 120. Isso é a mesma coisa, galera, que você multiplicar 12 vezes o próprio 12. Então, a resposta seria 144 microcoulomb. O que é isso, teacher? Isso é exatamente a carga elétrica total do circuito. Só que a pergunta não foi a carga elétrica. A pergunta foi a diferença de potencial. E a diferença de potencial sobre o capacitor 3. Olhando para essa formulazinha aqui, ó, a diferença de potencial no capacitor deve ser igual à carga desse capacitor dividido pelo valor da sua capacitância. Como ele pediu a diferença de potencial entre os pontos B e C, ele está pedindo a diferença de potencial no capacitor 3. Então, aqui é a capacitância 3 e aqui é a carga elétrica no capacitor 3. Gente, a capacitância número 3 já está de graça aqui, ó. Ela foi exatamente 3 microfarad. A gente já sabia isso desde o início da questão. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Entretanto, a gente não sabia a carga elétrica armazenada nesse capacitor. A gente acabou de descobrir. Mas, Rafa, você não falou que essa carga não foi a carga total? Pois é. Aí você precisa voltar e lembrar das características do circuito de capacitores. Note que essa capacitância equivalente que nós calculamos, ela foi o resultado de uma associação de 2 capacitores em série. No caso, 2 microfarad e 3 microfarad. E a gente precisa lembrar que em série os capacitores possuem a mesma carga, como se fosse uma corrente elétrica. Ó. A corrente que passa pelo primeiro capacitor passaria pelo segundo, para efeitos de comparação. Ora, se a carga elétrica em série é a mesma, deve ser também a mesma da carga total. Ou seja, aqui nós vamos ter uma carga de 144 microcoulomb e aqui nós também vamos ter uma carga de 144 microcoulomb, nesse capacitor de 2 microfarad. Mas se eu quisesse perguntar, por exemplo, quanto é a carga em cada capacitor, aqui, ó, C1 e C2, em paralelo a carga faz o quê? Se divide. Então, eu teria que pegar esse 144 e dividir exatamente por quanto? Por 2. Ou seja, ficariam 72 microfarad para cada capacitor. Mas que não é o caso. Que o caso é esse aqui. Ó. Esse capacitor está submetido a 144 microcoulomb. No caso, vezes 10 elevado a menos 6. Se você corta o 10 a menos 6 em cima com o 10 a menos 6 embaixo, você vai ter que a diferença de potencial 3 é esse número aqui, ó, 144 dividido por 3, que dá exatamente
48 volts. Ok, galera? Então, com essa questão, a gente finaliza, tá certo, esse assunto de capacitores. Eu espero que você assista essa aula mais de uma vez, caso você tenha dificuldade, certo? A gente vai disponibilizar tanto a resolução em PDF, quanto também uma monitoria um pouco mais extensa na próxima semana, para que possa servir você melhor na hora de resolver as questões. Qualquer dificuldade, a gente está à disposição nas mídias sociais, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto WhatsApp, tá certo? Façam um bom proveito dessa aula e arrebentem na ficha. Lembrando que a semana que vem nós estaremos juntinhos, tá certo? Trabalhando exatamente a revisão do módulo 2. Para a galera de Recife, vai ser na segunda-feira, dia 4, e para a galera de Caruaru, 4, 5, 6, 7. Isso, para a galera de Caruaru, dia 7 vai ser na quinta-feira, certo? É necessário inscrições na recepção, tanto Recife quanto Caruaru, porque as vagas são limitadas, certo? Então, espero que vocês façam um bom proveito dessa aula de hoje e arrebentem durante a semana, ok? Beijo para vocês, valeu!